Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, continuando nossa aulinha aqui, né, sobre climatologia, queria falar com vocês sobre os fatores do clima. Os fatores do clima talvez sejam um dos pontos mais cobrados aí no seu Enem, no seu vestibular. Quais seriam os fatores do clima? Seriam todos aqueles fenômenos que interferem na diferença, que interferem nas características climáticas, ou seja, nos elementos climáticos. Então, tudo que possa interferir na temperatura, na umidade e na pressão é o que a gente vai chamar de fator do clima. Geralmente a gente divide em 5 grandes fatores. Alguns colocam um sexto, que é a vegetação, tá? Vou desconsiderar. Vamos colocar aí primeiro o fator latitude, fator super importante. O que é a latitude? A latitude é a distância, falei distância porque a distância se mede em metros. Vamos falar que é a medida angular, tá? Entre determinado ponto e a linha do Equador. Até aí, galera, convenhamos, super simples. Se você pensar, por exemplo, sei lá, Manaus, que é uma região próxima da linha do Equador, é muito mais quente do que o Alasca, que é uma região que está muito distante da linha do Equador. Por quê? Porque Manaus está numa baixa latitude e o Alasca ele está em maior latitude. Então, como regrinha geral, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Beleza, sem grandes problemas. Só que, por que será que isso acontece, né? Se vocês repararem, o que acontece? Na linha do Equador, o Sol ele incide de maneira mais perpendicular. Os raios solares eles vêm de maneira mais concentrada e o mesmo raio solar ele atinge a superfície terrestre de maneira menos difusa, de maneira mais concentrada. Os raios solares produzem, eles geram mais calor porque ele está muito mais concentrado numa área pequenininha. Quando a gente pega numa área polar, com a curvatura da Terra, os raios solares eles iluminam uma área muito maior. Portanto, os raios solares vão de maneira mais difusa, gerando menor concentração de calor naquele espaço específico. Então, galera, de maneira geral, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser o seu local. Beleza? Se a gente pegar o segundo fator, que é o fator altitude, a altitude é bem interessante também, né? Professor, isso é bem fácil. A altitude, quanto mais alto, na minha cabeça, né? Mais perto do Sol, então é mais quente. Nada a ver, hein? Nada a ver. Altitude, como que ela funciona? Quanto maior a altitude, em geral, menor a temperatura. Tanto que, por exemplo, se você comparar a temperatura de Santos, nível do mar, com a temperatura no Himalaia, sei lá, 8.000 metros de altitude, obviamente o Himalaia ele vai ser muito mais frio. Por que isso acontece? Não é pela proximidade com o Sol, tá? Porque convenhamos também, 8.000 metros frente aos 150 milhões de quilômetros, aliás, 150 milhões de quilômetros que existe da Terra em relação ao Sol, é praticamente nada. A diferença acontece pelo efeito estufa, pela pressão atmosférica. Como assim, professor? Se a gente pegar, por exemplo, em Santos, o tamanho de coluna de ar que existe em cima de Santos, ele é muito maior, fazendo com que a concentração de gases em Santos também seja maior. E o gás, ele tem uma característica própria dele, que é a característica de armazenamento de calor, que dentro da física, da geografia, a gente chama de efeito estufa. Então, quanto mais atmosfera existe naquele local, mais ele armazena o calor vindo dos raios solares, os raios infravermelhos, gerando maiores temperaturas. Quando a gente fala, por exemplo, numa região de Campos do Jordão, Himalaia, por exemplo, o ar ele é muito mais rarefeito. Sendo muito mais rarefeito, vai ter menos efeito estufa, menos concentração de calor e, consequentemente, menores temperaturas. Então, ó, para você definir como que é um clima ou tempo de um local, pense nesses dois fatores, conjugado com o terceiro, quarto e quinto. O terceiro seria correntes marítimas. A corrente marítima nada mais é, eu sempre gosto de usar o exemplo do Nemo, tá? Quando eu vou falar de corrente marítima, porque a corrente marítima nada mais é do que um caminho preferencial das ondas do mar, não, perdão, da correnteza marítima. A gente percebe que o mapa de correntes marítimas, vou colocar aqui para vocês, ele é bastante complexo, com a presença de correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Qual vai ser a consequência da corrente marítima? Por onde passa a corrente marítima quente, você vai sentir um comichãozinho de colocar que a temperatura também se eleva. Nada a ver, hein? Por onde passa a corrente marítima quente, o clima fica mais úmido, o litoral fica mais úmido. Consequentemente, se ele é mais úmido, as amplitudes térmicas são menores. O que seria essa amplitude térmica? A variação de temperatura. Eu estou falando para você, por exemplo, que numa área litorânea, dificilmente o verão vai ser 40 graus e o inverno vai ser menos 20. Isso não existe numa área litorânea, justamente por conta da umidade do ar que existe naquela região. Se for uma corrente marítima quente, que a água evapora mais, obviamente vai ter mais chuva, mais umidade, a amplitude térmica é menorzinha.
Quando passa uma corrente marítima fria, vocês podem reparar que, em geral, os climas, os litorais por onde ela passa são muito mais secos. Se a gente pegar a presença dos desertos que existem aqui no nosso mundão, o deserto do Atacama no Chile, corrente de Humboldt, o deserto do Kalahari na África, corrente de Benguela, o deserto australiano, por exemplo, de Outback, é a corrente oeste australiana, nos Estados Unidos, o Arizona, o deserto a corrente da Califórnia. Sempre por onde tem um deserto, em geral, sempre em climatologia é muito forte, né? Mas em geral, há a passagem de uma corrente marítima fria. Ah, professor, eu não entendi tudo. Então, o Ricardo falou que a corrente marítima quente ela é mais úmida e a corrente marítima fria é mais seca. Não falei isso. Até porque, convenhamos, não tem como a corrente marítima, que é água, ser seca. A água, novidade aqui pra vocês, tá? A água, ela sempre é molhada. Sempre, tá bom? Brincadeiras à parte, estou falando pra vocês que por onde passa a corrente marítima quente, mais úmido, corrente marítima fria, mais seco. Próximo fator que é o fator continentalidade e maritimidade. O que seria isso? A continentalidade e maritimidade, elas estão falando pra gente quão o local é próximo do oceano ou distante do oceano. Quanto mais próximo o local for do oceano, em geral, as amplitudes térmicas são menores. E quanto mais distante do oceano, em geral, as amplitudes térmicas são maiores. Isso é bem nítido se a gente pegar na Europa, por exemplo. A Europa, vamos pegar cidades aí com uma latitude parecida. Paris, Berlim e Moscou. Paris, como está muito próximo do oceano, a variação de temperatura anual ela é muito baixa. Berlim, que está mais distante do oceano, a variação ela já vai ser um pouco maior. E Moscou, então, que a continentalidade é muito mais acentuada, tem menos umidade, a variação de temperatura ela é absurda. Isso acontece pela umidade presente na atmosfera. A umidade, pelo seu calor específico, a água, ser próximo de 1, o que ela faz? Quando está muito calor, a água ainda não esquentou. Então ela começa a roubar calor da atmosfera, fazendo não ficar tão quente assim. Quando está frio, ela vai liberar o calor que ela absorveu enquanto estava calor. Então a umidade ela é um regulador térmico, por quê? Porque ela libera calor quando está frio e ela absorve calor quando está muito quente. Ou seja, as amplitudes são reduzidas. E para finalizar, o último fator que importa aqui pra gente, que é o fator massas de ar, muito mais relevante no clima brasileiro do que qualquer outro clima que possa aparecer no seu vestibular. A massa de ar nada mais é do que uma porção de atmosfera com características semelhantes, ela pode ser quente ou fria, úmida ou seca, depende do local de formação, que se desloca e vai levando essas características aonde ela avança. Um caso mais clássico que existe, por exemplo, é a famosíssima massa de ar brasileira, MPA, a massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria, se ela é atlântica, ela é úmida. Quando ela vai atuando no inverno, ela vai causando quedas de temperatura e, dentre outras coisas, a formação de chuvas frontais. Ou seja, a massa de ar, geralmente sazonal, varia de acordo com a época do ano, causa uma série de impactos em vários climas do planeta. Belezinha? É isso aí.